Graças a Deus. Salmo de número 124, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Tens liberdade nesse lugar. Fala, Senhor, que os corações, ó Deus, estão abertos para a tua palavra. Senhor, faça a tua obra mais uma vez, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É um prazer estar aqui novamente. Pastor Domingos, pastora Sônia são os nossos pastores, e sempre que temos a oportunidade estamos com eles. Estiveram final de semana, final do ano em 4 Marcos. Estiveram ali dando ajuda, né? Pastor Domingos para o seu sogro. Estivemos ali à disposição no que fosse possível, e graças a Deus as coisas caminharam bem. Pastor Paulo também, cadê o pastor? Ali, pastor Paulo, esteve conosco também, pregou a nossa igreja, uma bênção em nome de Jesus. Muito bom revê-lo, pastor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E muito bom rever os amigos, né? Muitos irmãos abençoados, de longa data, né? Não vamos falar tão distante assim. Sempre que a gente vem, tem a oportunidade de rever alguns, tomar café com uns, conversar com outros, isso é muito bom, amém? Irmãos, a palavra do Senhor nesse texto do Salmo de número 124 nos reporta a uma história dentro de um contexto bíblico, aonde Davi passa por situações adversas, e o Senhor então se mostra para ele como um Deus que acode, como um Deus presente, um Deus que socorre a necessidade dos seus filhos. Eu venho dizer para você nessa noite, não sei qual é a sua situação, mas eu quero te apresentar um Deus que talvez você já conheça, mas talvez ainda não realizou aquilo que precisa ser realizado na tua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que há um Deus que tem poder para livrar, há um Deus que tem poder para libertar, há um Deus que tem poder para gerar escape, para gerar mudança, para dar livramento. Quantos creem nisso nessa noite? Nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus grande, nós servimos um Deus que ainda faz milagres, amém, povo de Deus? Um Deus que faz milagres. Toda véspera de ano novo, começo de ano, a gente enche o peito, enche o coração de fé, encorajamento para formar novos projetos. E irmãos, a verdade é que todos nós muitas das vezes temos muitos sonhos, muitos projetos na vida, e começa o ano, a gente vai renovando esses projetos. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que já fez o projeto para esse ano, o regime vai dar certo. Talvez você fez o projeto esse ano, você vai abrir o seu próprio negócio. Talvez você fez um projeto para que esse ano algumas mudanças vão acontecer na sua vida espiritual, na sua vida moral, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, não sei. Mas talvez você, assim como eu, faz muitos projetos, faz muitos planos. Na nossa igreja nós estamos com muito desafio. O ano passado foi um desafio muito grande. Estamos com uma obra lá, com uma construção, e durante todos os meses nós fomos contemplando milagres da parte de Deus. Deus realizando milagres atrás de milagres, bênção atrás de bênção. Sabe por quê? Porque nós entendemos de que se não fosse o Senhor conosco, o que seria de nós?
Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós? Há pessoas que às vezes acham que elas fazem coisas pelo seu próprio braço, pelos seus próprios talentos, pela sua própria resiliência, mas eu venho dizer algo para você nessa noite, que eu e você somos totalmente dependentes de Deus. Eu e você somos dependentes de Deus. Por mais inteligente que eu e você possamos achar que somos, deixa eu dizer uma coisa para você: o dia que Deus resolver tocar ou tratar conosco, irmãos, nós teremos a real percepção que não somos nada e não somos ninguém. A sua empresa, ela pode ir muito boa na sua gestão, pode ir muito bem, mas quem sabe um dia, se Deus resolver tocar em você, você vai descobrir que talvez ela pode ser melhor na mão de outra pessoa. Talvez você ache que você consegue conduzir bem algumas coisas, com algumas ideias ou talentos que você tem, mas quem sabe chegará um dia ou algum momento que Deus possa tocar em você, e você vai descobrir que por mais inteligente, saudável, forte, em estrutura física que você seja, você vai ter que se render e reconhecer que você não é nada sem Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo então uma situação onde o salmista Davi, ele chega a uma conclusão diante de fatos, diante de realidade, a qual ele não podia mudar. Irmãos, existem circunstâncias em nossas vidas que nós não podemos mudar. Não temos inteligência para isso, não temos força para isso, não temos sabedoria para isso. Existe algo, coisas, situações em nossas vidas que por melhor que nós achamos que somos, não temos condições de mudá-las. Mas eu venho dizer algo nessa noite para você. A boa notícia é que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que neles confiam. Nós temos um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Nós temos um Deus que trabalha por aqueles que crêem no Senhor. E eu quero te dizer nessa noite que esse Deus não faltou o culto. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Livro de 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9 diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas nós não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca faltará um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não destruídos. Sabe por quê? Porque há um Deus que cuida dos seus. Há um Deus que cuida dos seus filhos. Tem filhos de Deus aqui nessa noite? Diga para a pessoa do seu lado: há um Deus que cuida de você. Diga assim: fica calmo, fica tranquilo. Vai chegar o escape, vai chegar o livramento, vai chegar a resposta, porque há um Deus que cuida de você, aleluia. Nós servimos um Deus presente, um Deus que se importa. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele é um Deus presente, amém, povo de Deus? Primeira característica nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos é que precisamos reconhecer que se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Davi, diante das circunstâncias adversas da sua vida, ele precisou reconhecer que se não fosse o Senhor, ora diga Israel. E essa frase faz menção do povo de Israel, a qual eles ficaram 70 anos presos no Egito, cativeiros no Egito. E ele faz menção então desse povo, referindo-se ao profeta Neemias. E aí quando ele olha para a história, ele diz assim: se não fosse o Senhor, não tinha como sair de lá, porque nós já havíamos alcançado a terra prometida, mas por causa do pecado fomos levados cativos novamente. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos transportou de novo, e agora nós estamos bem, nós estamos sendo abençoados, nós estamos reconstruindo, nós estamos reorganizando, nós estamos reedificando os muros. Sabe por quê? Porque se não fosse o Senhor do nosso lado, nós teríamos perecido, mas a mão do Senhor está sobre nós, aleluia. Quantos desafios e situações enfrentamos ao longo da vida? Olha para o ano que se passou, 2024 está bem ali atrás. Quantos desafios você passou, meu irmão, minha irmã? E se você está aqui, é porque você venceu. Se
você virou o ano, se você está aqui hoje no culto, em adoração ao Senhor, é porque você teve êxito, você teve vitória. Se talvez você ainda não consegue enxergar a vitória que você teve, eu preciso te dizer de que se você não morreu, você está vivo, a sua família está bem, é porque Deus cuidou de vocês de alguma forma. A mão do Senhor está sobre a sua vida. A pergunta é: a quem você recorreu nesse tempo? A quem você pediu socorro? A tolice de procurar ajuda nas mãos trêmulas de homens é de fato uma loucura, quando só o Senhor pode nos salvar. Existem pessoas que elas correm atrás de tantas coisas, e em último caso, e em última circunstância, elas correm para Jesus. Deixa eu dizer para você nessa noite, Jesus precisa ser a minha e a sua primeira solução. Nós não podemos correr atrás de outra coisa ou outra pessoa antes de dobrarmos os nossos joelhos e nos apresentar diante do Senhor e Salvador da nossa vida. Deixa eu dizer para você, quando um homem ou uma mulher procura qualquer coisa antes de Deus, ela está demonstrando a sua falta de sabedoria, para não dizer a sua tolice. Eu e você precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o socorro imediato. A palavra do Senhor diz: no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Aleluia. Você tem o hábito de correr atrás de pessoas. Sabe por que talvez você é uma pessoa que se frustra muito? Porque você cria muita expectativa em pessoas. Acontece um problema, você corre atrás de alguém para te ajudar. Acontece um outro problema, você procura outra pessoa para te ajudar. Eu não estou dizendo que você não precisa buscar ajuda em pessoas, não é isso. O que eu estou dizendo é que o Senhor precisa ser sua primeira solução. Tem gente que se acostuma a pedir ajuda para o outro. Tem gente que acostuma a ficar correndo atrás de pessoas para resolver os seus problemas. Eu venho dizer para você nessa noite, hoje, que você, através da sua fé em Deus, é capaz de alcançar solução da parte de Deus e ter uma experiência com Deus, se você buscar o Senhor em primeiro lugar. Saia da dependência de pessoas, saia das dependências emocionais. Deus quer te levar para um nível de relacionamento onde você e Ele conseguem chegar numa solução. Você e Deus. Quem está entendendo diz amém. Assim diz o Senhor no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 5: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Existem pessoas que confiam tanto em si mesmas, que elas esquecem de Deus. Elas confiam tanto no seu trabalho, confiam tanto nos seus negócios, confiam tanto nos seus bens, confiam tanto na sua mente, confiam tanto na sua inteligência, na sua capacidade intelectual, que após elas recorrerem a tudo, e quando não tem mais jeito, aí elas lembram de Deus. Confia no braço. Irmãos, confiar em homens, confiar em coisas, é confiar em si mesmo, é confiar nos seus braços. E quando a pessoa confia no seu braço, confia em si mesmo, toma decisões sem consultar ao Senhor, elas assumem a responsabilidade pelos seus próprios fracassos. Quando uma pessoa toma uma decisão sem consultar ao Senhor, é como se ela estivesse dizendo para Deus: Deus, eu não preciso do Senhor, eu sei o que fazer, eu sei que rumo ir, eu sei que decisão tomar, eu sei o que fazer da minha vida. Mas eu venho dizer algo para você nessa noite, que toda decisão que você toma sem consultar a Deus, se você tiver sucesso nela, parabéns para você, mas se você não tiver sucesso, assuma as suas responsabilidades e consequências. Mas sabe o que é que mais acontece? É que quando nós agimos por nós mesmos, quando dá errado, a maioria das vezes, sabe o que acontece? Dizer: Deus, aonde está o Senhor que não está vendo o que está acontecendo?
Aonde está o Senhor que não responde a minha oração? Aonde está o Senhor que não vê o problema qual eu estou passando? Aonde está o Senhor que não está vendo que as coisas não estão dando certo? Aonde está o Senhor? Eu imagino Deus lá da eternidade dizendo assim: eu estou no mesmo lugar. Se eu tivesse sido solicitado, se eu tivesse sido comunicado, se eu tivesse sido perguntado, eu me manifestaria a você, porque a palavra do Senhor diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Os ouvidos do Senhor continuam atentos para ouvir a oração do seu povo. A palavra do Senhor diz que Deus continua ouvindo a oração dos seus filhos. Olhe para a pessoa e diga assim: ó, não tem desculpa para quem não consulta ao Senhor. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, mas o nosso Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Segunda característica que eu quero compartilhar é que se não fosse o Senhor, quando os homens se levantaram contra nós. Escuta, Satanás ele utiliza homens, e sempre são homens carnais, movidos por seus próprios desejos, maldades, cobiças, pensamentos e não pela palavra de Deus. Homens que se inclinam facilmente para os discursos inflamados de inveja, maledicência, fazem o trabalho sujo para o pai da mentira. Satanás cria situações para aliançar homens e mulheres carnais, a fim de usá-los contra a vida de homens e mulheres de Deus. Satanás quer usar mente, Satanás quer usar boca, as mãos de quem ele afugenta para pensar, falar, agir contra o propósito de Deus, contra a obra de Deus, contra a vida das pessoas que Deus levanta. Nesse contexto, não se trata das lutas da vida de Davi, referente às provações enviadas da parte de Deus, porque existem lutas, irmãos, que o próprio Deus, Ele permite como forma de provação. Mas no contexto aqui de Davi, não era uma prova. Davi estava debaixo de uma perseguição, onde a sua vida estava correndo sério risco. E irmãos, olha algo interessante: os ataques do inimigo, mesmo movidos por seus motivos egoístas, induzidos pelo próprio diabo, todo levante contra a vida de um homem ou uma mulher tem um propósito de Deus, é movido por algum tipo de sentimento maligno, e quem geralmente está por trás disso é o diabo. Olha só, presta atenção: todo levante contra a vida de um homem ou mulher que Deus tem um propósito, é movido por algum dos sentimentos malignos que o próprio diabo coloca, porque ele geralmente está por trás disso. Eu quero dar alguns exemplos para você. Talvez você é um homem ou uma mulher que está sob ataque do inimigo. Que tipo de ataque, pastor? Talvez você não teve a percepção espiritual. Sua casa, sua família, seu trabalho, seu emprego. Talvez as coisas não estão acontecendo do jeito que você imagina que deveria acontecer. Pastor, virou o ano, mas as coisas não estão acontecendo. Era para ser melhores, mas não estão acontecendo. Eu preciso dizer para você nessa noite que o inimigo usa muitas das vezes pessoas com esses tipos de sentimentos e pensamentos para atacar pessoas que estão dentro de um propósito de Deus. Mas é importante nós entendermos uma coisa: Davi conhecia que se não fosse Deus, os inimigos que se levantaram com fúria teriam destruído. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa empresa secular, eu estava sob observação para poder receber uma promoção, e havia um colega de trabalho que era concorrente pela mesma vaga, pela mesma promoção. Aquela pessoa fazia de tudo para me fazer ficar mal diante do meu gerente. E aquele homem começou a me perseguir, começou a ser um perseguidor. Escuta, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, está diante de um propósito, Satanás, ele sempre vai usar outras pessoas para te fazer sair do propósito. E ele vai usar gente, ele vai usar boca de pessoas, ele vai usar olhos de pessoas, ele vai usar mãos de pessoas, vai usar pés de pessoas. Pessoas vão mover contra o propósito.
Mas eu preciso dizer uma coisa para você, que se você está em conexão com Deus, você tem um Deus que te defende. Há um Deus que te defende. Há um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Irmãos, quantos livramentos de laços de morte Deus te deu no ano passado, talvez até nesse ano. Gente que o inimigo usou de forma furiosa para te atacar, para te difamar, atacar sua vida moral, sua casa, sua família. Se não fosse o Senhor, eles teriam prevalecido, poderiam ter gerado morte espiritual, quem sabe até problemas na área física. Mas sabe por que você venceu, ou está vencendo? Porque tem um Deus que luta por você. Tem um Deus que defende a sua causa. Tem um Deus que defende a sua casa. Tem um Deus que olha para você, mesmo quando você não está dando conta, mesmo quando você não está conseguindo, porque a grande verdade é que há momentos em nossas vidas que nós não temos força. Há momentos em nossas vidas que, por mais forte que somos, nós nos deparamos numa situação de fragilidade, e muitas das vezes entregamos os pontos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que quando você não tiver mais forças para lutar, o que você não pode perder é a sua fé, porque a sua fé fará com que Deus envie anjos para guerrear em seu favor. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: não perca a sua fé, mesmo quando você perca as suas forças. Eu e você precisamos entender que estamos de pé, é porque o Senhor está cuidando de nós. O inimigo da nossa alma arquiteta todos os dias contra a nossa vida, mas o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da guerra está do nosso lado. Por isso não tenha medo, porque o Senhor, assim como a Davi, dará o escape, dará também o livramento. O Senhor deu o escape. Davi sendo perseguido por mais de 200 soldados de Saul. Irmão, sabe o que é você ficar como se fosse transparente diante dos olhos dos soldados dos inimigos? Deserto, irmãos, mesmo sendo lugar aonde existe algumas situações aonde os olhos não conseguem ver por causa da miragem, mas 200 soldados extremamente armados procurando um homem em um espaço aberto. É uma situação que muitas das vezes, pensando de forma racional, você não consegue entender como um homem teve um escape como esse. Há momentos em nossas vidas que Deus nos esconde. Há momentos em nossas vidas que o próprio Deus nos esconde. Talvez hoje você está no anonimato em alguma área da sua vida. Talvez você não está entendendo o processo, mas eu venho dizer para você, talvez Deus está te escondendo. Porque vai chegar o tempo que Ele vai fazer com que as pessoas possam te enxergar e ver quem você se tornou, não quem você era, mas quem você se tornou. Davi se tornou um grande homem de Deus, já era, mas se tornou um grande guerreiro, se tornou um grande líder, se tornou um grande rei. Mas antes disso, Deus precisou escondê-lo. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: para que Deus possa te levantar e te tornar grande, primeiro Ele tem que te esconder. Primeiro Ele tem que te esconder, meu irmão. Porque existem muitas pessoas que o inimigo vai usar com maldade para tentar te parar, antes do milagre acontecer, antes da bênção chegar, antes do nome do Senhor ser glorificado. Terceira característica que eu quero compartilhar: eles então nos teriam tragado vivo quando se acendeu o seu furor contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado por cima da nossa alma. Nós estamos num momento, um período de muita chuva. Estava olhando a reportagem hoje. São Paulo hoje choveu muito, em vários lugares muito alagamento, carro rodando na enxurrada, gente tentando se esconder de tudo quanto é lado. Quando eu olho para esse texto, para esse verso, eu vejo assim: a corrente teria passado por cima da nossa alma. Tem coisas que nós não podemos controlar. Tem situações que a gente não pode fazer nada. Nesse contexto da vida de Davi, o inimigo aqui é comparado à inundação desoladora, que devassa tudo pela frente. A Bíblia nos mostra desafios reais, desafios que enfrentamos ao longo da jornada da vida, em áreas distintas. Uns no trabalho, na família, em outros ministérios, outros no casamento,
O propósito é te entristecer, te desencorajar, te paralisar, te destruir, às vezes até te matar. Mas o que eu quero te afirmar nessa noite, para que você entenda, você não pode menosprezar o seu inimigo. Você não pode menosprezar a situação que você está vivendo. Olha, existem pessoas que elas menosprezam os fenômenos naturais. Teve uma reportagem agora, as circunstâncias da natureza. Eu vi uma reportagem essa semana de um casal de noivos que eles foram tirar uma foto na ponta de um penhasco. Não sei se alguém chegou a ver essa reportagem. Estava tudo muito bonito, tudo muito legal, segurando nas mãos, ai que bonitinho, ei, não corra riscos desnecessários, você pode perder sua vida. E aí, numa daquela, o noivo soltou a mão da noiva, e a noiva caiu no despenhadeiro e morreu. Que tragédia! Sabe o que é isso? Menosprezar o perigo. Tem gente que menospreza o perigo. Você está vendo que está dando errado. Você está vendo que o caminho não é esse. Você está vendo, Deus está tentando te abrir os olhos, Deus está tentando te alertar, mas você, por causa do seu pensamento, por causa do seu jeito, porque tem que ser do seu jeito, tem que ser da sua maneira, Deus está falando, Deus está mostrando, não menospreze os perigos, não menospreze o inimigo, a sua vida pode estar correndo um sério risco. Nós precisamos entender isso, que tem momentos que nós precisamos estar quietinho, escondido. Davi entendeu isso. Davi havia matado o gigante, Davi havia matado o leão, Davi havia matado o urso, mas não era o momento de enfrentar desafio, era o momento de ficar quietinho, escondido. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, talvez Deus está dizendo que você tem que ficar quietinho. Aprenda a ouvir a voz de Deus. O seu adversário é real e criam problemas reais, quase sempre são invencíveis, pois ele ataca não na sua fortaleza, ele ataca naquilo que você é fraco, ele ataca na sua fraqueza, ele ataca nas suas fragilidades. Por isso nós não podemos menosprezar. Se o inimigo sabe onde você é forte, ele não vem contra a área que você é forte, ele vem aonde você é fraco. Uma vez conversando com uma pessoa, ela compartilhou uma fraqueza que ela tinha, e eu disse para ele, redobra a atenção nessa área, vigia, fique esperto. A Bíblia nos ensina de que o forte não é o que encara, o forte é o que foge. Resistir o diabo, porque ele vai fugir de você quando você resiste. E a resistência não é você enfrentá-la, a resistência é você fugir das tentações e se fortalecer na força do Senhor. Mas tem gente que acha que é forte demais, tem gente que acha que é bom demais, tem gente que acha que é resistente demais, tem gente que acha que é resiliente demais, tem gente que encara tudo. Deixa eu dizer para você, há momentos que você não pode encarar. Você precisa saber que há momentos que você vai ter que se esconder. Deus está te guardando para o momento certo Ele te promover. Haverá um momento certo. Olha, o seu adversário é real, não brinque com o seu inimigo. O alvo dele é destruir por completo, é te tirar do caminho que leva à vida eterna por meio de Cristo Jesus. Quantas pessoas hoje estão afastadas da fé, desviada do caminho, porque um dia brincou achando que era forte demais, começou a viver uma vida de uma maneira aonde a frase que mais se ouvia dos lábios dela era, não tem nada a ver, isso aqui não tem problema não, isso aqui está tudo certo. Eu costumo dizer que esse tipo de frase foi criado lá no inferno, para poder destruir a vida do cristão. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O meu sustento e o seu sustento não está na nossa força, está nas mãos do Todo-Poderoso. É Ele que cuida de mim e de você. É Ele. Existem muitas pessoas que hoje estão afastadas do Evangelho, afastadas de Jesus, fora da casa do Senhor, mas acham que estão bem, acham que estão fortes.
Eu conversei com um colega que um dia serviu a Jesus também, e ele dizia assim: não, hoje eu não estou na igreja não, mas eu estou bem com Deus, estou forte, faço minhas orações, está tudo certo. De vez em quando a gente procura uma igreja para congregar. Eu não vi a hora que eu falei para ele: quando que você vai cair na real que você está desviado? Que isso? Não, estou desviado não. Eu falei: está desviado sim, rapaz. Você está achando o quê? Você está mentindo para quem? Você não está mentindo para mim não. Você está mentindo para você mesmo. Cai na real. Entenda. Satanás está te iludindo e você está aceitando, achando que você está bem, quando está fora da casa, está fora da comunhão, do corpo de Cristo, está fora da intimidade. Como é possível ter relacionamento com o Pai, se não tem relacionamento com os irmãos? Como é possível alguém estar ligado em Deus, se não está ligado no corpo de Cristo, que é a igreja? Olhou para mim e falou assim: rapaz, você fala na lata, né? Eu falei: eu não tenho tempo a perder, a sua alma é importante para Deus. Satanás está te iludindo, rapaz. Será que você não enxerga? O diabo quer te levar para o inferno. Mas há um Deus que ainda olha para você, e Deus está te dando outra chance. Nós precisamos entender que o inimigo não brinca em serviço. O inimigo, ele quer usar alguém contra a sua vida. Ele quer usar situações para poder afugentar sua mente. Ele vai usar tudo isso para te atacar com algumas armas, de algumas maneiras. A primeira maneira que o inimigo costuma usar, porque isso é incíntrico, está dentro dele, é a mentira. A mentira é a maior arma de Satanás, para te ludibriar, para te induzir, para te difamar, para te irritar, para te destruir, e às vezes até iludir você, fazendo você pensar que você está certo, quando na verdade esse pensamento está te afastando de Deus, está te roubando da presença. Segunda arma que o inimigo usa é a sua fraqueza, ou seja, aquilo que você tem inclinação. E aí você vai indo, achando que não tem nada a ver, que está tudo certo. Daqui a pouco você está entregue, daqui a pouco você não tem mais força. É assim que o inimigo age. Ele te ataca na sua inclinação, porque você é suscetível, você é propenso. Terceira arma que o inimigo usa é após sua queda, porque é natural que vai haver uma queda. E quando há a queda, ele usa a queda para te expor, para te humilhar, para te destruir. Porque o que ele quer fazer? Ele quer completar a obra dele. E qual é a obra dele? Matar e destruir. Esse é o projeto de Satanás. O inimigo, em muitas áreas, ele vai usar pessoas, assim como usou o exército de Saul, a mando de Saul, como inimigo de Davi, a qual Deus havia levantado para reinar sobre Israel. Então o inimigo, eles vão vir ferozmente contra a sua vida. O inimigo muitas das vezes vai usar pessoas, Satanás vai usar pessoas, mas eu preciso dizer para você, que o nosso inimigo nunca foi e nunca será pessoas. Satanás usa pessoas, usa a boca, usa pés, usa mãos, usa situações, pessoas que se inclinam e se deixam ser usadas pelo inimigo, mas nosso inimigo nunca foi pessoas. Nós precisamos identificar quem é verdadeiramente o nosso inimigo. A palavra do Senhor nos diz, no segundo carta a Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Enquanto Satanás tem armas para vir contra nós, o Senhor também nos muniu de armas para ir contra ele, porque o nosso adversário não são pessoas, é Satanás. E Efésios 6,12 diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes
grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, enquanto o inimigo usa pessoas contra você, você precisa olhar para essas pessoas e ver que é o inimigo que está por trás dela, e na autoridade do nome do Senhor usar as armas de Deus, que não são carnais. As armas de Deus são espirituais, para destruir fortalezas, anulando sofisma, altivez e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus colocou sobre você autoridade. Deus colocou sobre nós autoridade para vencer, irmão. Autoridade para vencer, minha irmã. Nós não estamos desamparados, desprotegidos, desarmados. Temos em Deus armas espirituais para guerrear, para vencer as batalhas que sobrevêm, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quarta característica, quando Davi diz: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Davi, ele olhava para a situação. O salmista, ele faz menção a um animal selvagem que devora sua presa aos seus dentes. Assim seríamos nós nas garras dos nossos inimigos, mas o Senhor interviu em nosso favor. O Senhor nos deu escape, o Senhor nos deu livramento. Por isso ele diz: bendito, bem falado, bem anunciado, bem proclamado seja o nome do Senhor, porque o nosso livramento, a nossa vitória vem do Senhor. Aleluia. Eu e você precisamos reconhecer que não teríamos condições de vencer se não fosse o Senhor. Não teria escape se não fosse o Senhor. O inimigo não te tragou, não te destruiu, as lutas não te fizeram desistir, as dores não te paralisaram, a enfermidade não te matou, a crise não te fez desistir. Os inimigos que enfrentamos na vida cotidiana, os inimigos da nossa alma, não prevaleceram. Sabe por quê? Porque o Senhor não nos deu por presa nas mãos dos nossos inimigos. Enquanto pessoas foram destroçadas, destralhadas pelo diabo, você está aqui, você tem vencido. Deus tem te dado graça. Quinta característica, nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Aleluia! O inimigo armou a arapuca, fez a armadilha. O salmista está fazendo menção ao povo de Israel, que inúmeras vezes parecia estar encurralado diante dos seus inimigos, assim como um pássaro afugentado na armadilha do passarinheiro. Mas o Senhor quebrou o laço, Deus agiu de novo, Deus proveu de novo, Deus quebrou as cadeias, Deus quebrou as fortalezas, o anjo do Senhor se manifestou novamente, e o livramento veio para o seu povo. Aleluia. Olha para a sua vida. Quando você achou que não teria mais jeito, assim quando um pássaro, quando ele é pego na armadilha, ele bate as suas asas, ele tenta escapar de todas as maneiras, mas ele está pego, não tem como sair. Mas sabe o que aconteceu? De repente, a força do Senhor vem sobre você. O laço quebrou, o pássaro escapou, o laço quebrou, nós escapamos. Deus nos deu livramento. Deus deu livramento nesse casamento, Deus deu livramento nessa empresa, Deus deu livramento na sua família, Deus deu livramento de morte. Era para você ter morrido, aquele acidente era para ter te matado, aquele problema era para ter te destruído, mas a sua alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, porque Deus continua dando escape para o seu povo. Aleluia. Aleluia. Há um corinho antigo que eu acho que só o pastor Domingos deve lembrar. A minha alma escapou como um pássaro do laço. A minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Quem lembra aí? Tá vendo, pastor? Só nós, né? O laço quebrou e nós escapamos. Aleluia, aleluia. A minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Agora que você achou o tom aí, ó. É tão antiga que nem eu lembro direito. Mas é um corinho que nós costumávamos cantar.
A nossa alma, muitas das vezes, ela está afugentada pelos problemas da vida. Nos sentimos como um pássaro preso numa gaiola. Mas o socorro da parte de Deus virá, amém, povo de Deus? O socorro da parte de Deus sempre vem. Deus sempre tem um escape para os seus filhos, aleluia. Hoje é dia de quebrar laços, hoje é dia de quebrar correntes, hoje é dia de quebrar cadeias, hoje é dia de quebrar amarras, hoje é dia de você voar, de você viver, de você crescer, de você viver os projetos e os sonhos de Deus para a sua vida. Eu profetizo laços quebrados nessa noite, eu profetizo cadeias quebradas, eu profetizo em nome de Jesus. Chegou o tempo para você romper no nome de Jesus. Qual área da sua vida que Satanás tem te amarrado? Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar o escape. Você terá um grande testemunho para contar. Quem crê nisso? Você terá um grande testemunho para contar. Sexta e última característica: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 20, capítulo 7 diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós porém confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Você pode se colocar em pé nesse momento? O segredo para a nossa vitória é confiar no Senhor. Preste atenção nisso que eu quero concluir. Não se vitimize. Não se vitimize. Não cancele o ano que te fez enxergar o quanto você é forte. Existem pessoas que às vezes, quando ela olha para o tempo da dor e do sofrimento, elas querem anular, querem esquecer. Eu fiz um discipulado o ano passado com um discípulo que disse assim: pastor, esse ano eu quero esquecer. Eu falei: está errado. Você não tem que esquecer o ano da sua luta, aonde foi o ano que Deus mais te fortaleceu. Porque é no momento da luta que você vê claramente, visivelmente a mão de Deus. Pastor, mas eu quero esquecer, o casamento está com problema, a empresa está com problema, está tudo com problema. Mas é aqui que Deus está trabalhando, é aqui que Deus está te forjando, é aqui que Deus está te capacitando, é aqui que Deus está trabalhando na sua vida emocional, é aqui que Deus está trabalhando em você. Não queira esquecer o tempo onde Deus mais está te forjando. Não queira esquecer. Ao invés de você querer esquecer, fala: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem eu entender, eu consigo saber que o Senhor está cuidando de mim. Mesmo sem eu entender, eu quero crer que o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. Aleluia. Não murmure, não fique reclamando. Não se esqueça que a sua força não vem de você mesmo, vem do Senhor. O Senhor, quando chama a memória as vitórias anteriores, Ele anima Israel a confiar para obter as vitórias atuais. Quando o Senhor diz para que Israel lembrasse dos grandes feitos do Senhor, o profeta está dizendo: lembra do que Deus já fez no passado. Não é para você ficar vivendo de lembrança só das coisas ou não. Lembra do que Deus fez lá no passado, para você receber ânimo para que as coisas atuais que Deus vai fazer na tua vida. Lembra de quanto milagre Deus já fez na tua vida. Lembra de quanta bênção Deus derramou sobre você. Aleluia. Se fosse outro tempo, em outra situação, você já teria entregado os pontos, já teria talvez até morrido. Mas o Senhor manifestou a sua graça, e Ele foi contigo, e é contigo, e será contigo. Lembra aí quantos livramento, lembra aí quanto favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Traz a sua memória agora em nome de Jesus. Lembra. Lamentações 3, 21 e 24 diz: eu quero lembrar
que pode me dar esperança na vida. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão pela qual nós não somos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, aleluia. Oh, rabagarabaxeira andaralabassore cantorianamalabas. Oh, Espírito de Deus, lembra quantas coisas boas Deus já fez na sua vida. O ano está só começando. Com eles virão novos desafios, como também novas oportunidades. Acredite que Deus tem coisa boa para a sua vida e sua família. Tem coisas novas da parte de Deus chegando para você. Tem coisas boas da parte de Deus chegando para você. Mas você precisa entender de que eu e você somos totalmente dependentes de Deus. Oh, você pode fechar os seus olhos, se você quiser erguer suas mãos. Oh, racantore cabalagaxui aramando ramalabashe. Há uma atmosfera de graça a favor de Deus nesse lugar. Deus quer derramar um favor sobre você nessa noite. O ano está só começando. Deus quer abrir visões, quer abrir os seus olhos para que você enxergue, não da maneira humana, mas que você consegue enxergar espiritualmente o que Deus quer de você e para onde você vai. Abra os seus olhos espirituais nessa noite. Abra os seus olhos espirituais nessa noite. Peça para o Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo abrir os seus olhos, os olhos do seu coração. Entenda o que Deus quer de você, meu irmão. Entenda o que Deus quer de você, minha irmã. Se não fosse o Senhor do teu lado, se não fosse o Senhor na sua casa, se não fosse o Senhor na sua família, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Oh! Pelas águas vai chover, muitas fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando em seu favor. Ele está nessa casa, Ele está nessa família, Ele está na sua causa. Oh! Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver nessa noite. Há uma nova unção, há uma nova graça, há um novo favor de Deus, há uma nova autoridade de Deus que está sendo liberado sobre a sua vida. Oh! Oh! Receba da parte de Deus, aleluia!
de eu entregar a palavra para o pastor, eu preciso fazer esse convite aqui para você. O Senhor te abriu a mente hoje e você entendeu tantos milagres, tantos livramentos que Deus fez na sua vida. Mas você está afastado do caminho. E você precisa voltar para Jesus. Você precisa reconciliar com Jesus. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir correndo aqui na frente, porque Deus está te dando uma nova chance. Deus está te dando uma outra chance. Cadê você? É a oportunidade que Deus está te dando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz sobre a igreja. Deus te deu tanto escape, Deus te deu tanto livramento. O Senhor fez tanta coisa na tua vida, e você ainda não tomou a decisão. Deus está te chamando. Cadê você? Tenha coragem, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Por favor, faça isso. Deus está te dando essa chance. Deus está te chamando, Ele te ama. É por amor a você. É por amor a você. Ele está fazendo isso. Aleluia, 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 aleluia. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. É tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de voltar para a presença, para a presença, para a presença de Deus. Não fuja mais de Deus, não fuja mais de Deus. Deus te acha, Deus te achou, Deus te encontra, Deus te encontra. Aonde você estiver, a palavra do Senhor diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor te encontra, o Senhor te acha. É porque Ele te ama, é porque Ele te ama. Aleluia. Tem mais alguém, tem mais gente, tem mais gente. Volta para Deus, volta para Deus, volta. Aleluia. Você que nunca orou, entregando, confessando Jesus como Senhor da sua vida, e você quer fazer isso hoje, eu também quero que você saia do seu lugar, vem para frente, porque Jesus te ama e Ele tem um plano na sua vida. Tem alguém que quer confiar Jesus em sua vida pela primeira vez, fazer essa oração? Dê um sinal com a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque Deus tem uma obra na tua vida. Deus te ama, Jesus te ama, Ele pagou um preço por você na cruz do Calvário. Você é importante para Deus. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando. Quantos escapes, quantos livramentos Deus já te deu. É porque Ele quer você, Ele ama você. Tem um plano na sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Jesus está te chamando. Eu vou passar a palavra para o pastor. Dá tempo de você vir ainda. Tem mais alguém? Não sou eu que estou insistindo com você. É Jesus que está te chamando. Entenda a voz, ouça a voz do Senhor. Jesus está te chamando. Se você não tiver força para sair desse lugar, peça para alguém vir com você, mas não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor, vai passar para o pastor, ele vai estar orando por essas pessoas. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Lembre-se que nós dependemos de Deus, e Deus sempre vai nos dar o escape. Amém? Glória a Deus.